Mas se tratar disso do ponto de vista psicanalítico, um ser humano eminentemente furado, nós somos seres nos quais falta alguma coisa. E isso faz com que a nossa vida seja tentando atrapalhar esse buraco que tem. Isso cria para nós não só a diferença, porque somos uns diferentes dos outros, inevitavelmente, mas faz com que nós não temos a possibilidade, senão de sermos parciais. Nós não somos nem imparciais conosco. A não ser que você tome esse conceito de imparcialidade. Se você disser neutralidade, como diz o Plauto Farabi de Azevedo, um livro maravilhoso sobre isso, a neutralidade não é humana. Ou seja, nós não temos a possibilidade de ser neutro, porque furados, por definição, isso aprendemos com a psicanálise razoavelmente. Então nós vivemos nos pendurando entre uma situação e outra. Nós somos essa geleia que está para lá e está para cá. Para alguns é mais difícil, para outros é menos difícil, mas é difícil para nós até comprar uma roupa. Você vai e não sabe que terno escolher. Você vai na loja, não sabe que sapato escolher, você sente que tem alguma coisa que te mete em dúvida. Você tanto tão seguro assim, você não teria dúvida de nada, mas nós vivemos com isso. Tanto eu estou justificando isso para dizer que não tem nenhuma neutralidade, isso conversa muito adiante, e nem imparcialidade, a não ser que você tome imparcialidade de fato como um lugar de equidistância. Alguém que sabendo assim, digamos, furado no sentido de que de uma totalidade tem um buraco. Nós somos isso aí. Então nós, gente em que falta alguma coisa. Quando o Pellegrino disse isso, todo mundo ficou assim. Falta, né? Mas a prepotência da consciência sempre que nós somos uma totalidade, nós estamos furados por definição. Isso nos obriga a trabalhar para a parcialidade, com essa nossa parcialidade. Tem um defeito, não é? Nós frequentamos os ambientes que não são muito bons aos olhos dos outros, vamos dizer assim, estádio de futebol, essas coisas que gente sã não vai. Com frequência dizem isso, não é? Então, veja, isso se coloca num lugar, uma imparcialidade tomada desse jeito, para alguém eminentemente parcial, só pode ser definida a partir de um lugar de equidistância, quer dizer, você se coloca sem pender para lá, sem pender para cá. Por isso que aquilo que coloca em dúvida justo essa imparcialidade, você ataca no âmbito processual, com impedimento, com suspeição, enfim, com aquelas formas de tirar. Por isso que não basta que você seja imparcial, é preciso que você demonstre que você é imparcial, é preciso que você apareça como imparcial. Não é? Você não pode jogar do lado de alguém. Anotem isso, porque para discutir de noite, porque isso é um dos pontos. Não é? Você não pode imaginar que você possa ter um órgão estatal, porque se fosse um juiz, pessoa física, ou um órgão estatal, ter um órgão estatal que jogue do lado do time. Não é? O juiz que apita o pênalti, leva a bola e diz, bate no canto que agora nós temos que ganhar. Nós, né? Tem um filme aquele lá. Chuta no meio que ele sempre os boleiros, chuta no meio que ele sempre... Tem um filme famoso, paulista aqui, os boleiros, nunca viu isso? É genial. É um filme genial, que conta um pouco da história do futebol. O cara é o pênalti. No jogo. Manda voltar de você. É um famoso, eles estão contando a história do Virgílio Pênalti. É um jogo no Juventus, na rua Javari, acho que contra o Santos. E aí os mafiosos estão sentados na arquibancada, assim, esperando, tudo acertado com ele, com o Virgílio. Aí ele apita o pênalti, bota lá, o cara vai bater, o cara bate o pênalti, muito mal, um posudo, peito de pombo, que tinha lá, que eu não sei quem é do Santos, porque eles não dizem, né? Mas era um cara atacante do Santos. E aí o cara, se mexeu o goleiro, se mexeu o goleiro, volta o pênalti, bota bater de novo. Bate de novo o cara bate de novo, erra de novo. Porra, aí ele se mexeu de novo, sabe? Na hora, aquela confusão dos diabos.
É aí que acontece essa cena aí, porque o cara se Ajeita a bola, arruma pra bater a bola, ele chega perto e diz, cai fora, cai fora. Ô, um zagueirão assim, desse tamanho, um zagueirão assim, tu, vem aqui bater, chuta essa porra no meio, que o cara pula sempre pro canto e tá acabado. Vamos parar com essa porcaria, sai daqui, ô, sai daqui, ô. O filme é muito legal, você passa 2 horas dando risada com as besteiras do futebol, é bem assim mesmo. O cara chama Virgílio Pênalti, daí ele suando, olha para os mafiosos estão todos sentados na arquibancada esperando o resultado do jogo. Esperando o resultado do jogo. Não tem imparcialidade quando o juiz joga junto com o time. Não é? Não dá para o juiz dizer, minha equipe da força-tarefa. Tem uma força-tarefa. Você tem uma força-tarefa, mas se o cara é juiz, ele não pode estar lá junto com a força-tarefa, porque é preciso que ele... Aqui é um mínimo de decência. O princípio da objetividade para a administração pública força esse lugar. E é justo, porque se força esse lugar, que ele precisa ficar distante. E a maneira de ficar distante, digamos assim, desde o começo do caso penal, se for julgar, não intervir naquilo que se faz aqui, já na investigação preliminar, ou seja, na primeira fase da percepção, já aqui não intervir. E mais, estou escutando, né? Os famosos casos do Tribunal Europeu, etc, etc, etc. Se intervier, não julgar depois. Essa insistência, o Auri aqui vale, porque o Auri aqui é imbatível, a insistência do Auri de duvidar daquilo que se faz na primeira fase da investigação, não é? Trabalhando com as decisões da Corte Europeia, DH, e mostrando que, ou seja, duvidando do que o que se faz aqui é prova ou não é prova, aquilo é extremamente válido. Nós não trabalhamos da mesma maneira nesse lugar, porque a relativização do conceito de prova, para mim, é alguma coisa, digamos, duvidosa, mas eu duvido não é porque eu acho que se não faz prova aí, é porque não importa, na verdade, porque o que importa não é propriamente a prova, mas é aquilo que se me passa, a prova carrega. Por isso vocês viram a minha insistência, a minha grande insistência de falar de conhecimento. Se é prova, se não é prova, não importa. Não importa. É verdadeiro isso, que com prova ou sem prova, se o juiz tiver contato com o caso por A ou B ou C, basta que o juiz tenha contato com a mulher ou com um filho que sabe do caso, que viu alguma coisa, etc e tal, mesmo eles não sendo testemunha de coisa nenhuma, o que eles dizem pode ser determinante no resultado do caso. Isso nós temos 500 mil exemplos. Então vejam, não é que eu duvido, que diga que o Auri está errado, que tem prova, que não tem prova aqui. Não é vital, basta só dizer, não, tudo que se faz para lá não é prova, etc e tal, porque a prova é só aquela do crivo do contraditório, a primeira fase da persecução, você admitir que é administrativa, tudo isso é discurso a respeito daquilo que de fato importa. E o que de fato importa? Aquilo que eu falei para vocês, que Napoleão fez, principalmente pela mão de Cambacéré, quando eles pensam na maracutaia que precisam fazer para acoplar os dois sistemas e fazer o que de fato importa na situação de quebrar a imparcialidade e influir decisivamente no julgamento, com aquilo que se faz na primeira fase. Então, o que importa é isso. Por isso a grande sacada dos caras. A insistência na discussão da Constituição do Código Napoleão, e foi por isso que ficou 4 anos, a comissão ficou com 4 anos com o trabalho suspenso, era porque a briga era tem júri ou não tem júri. A discussão começava assim. Napoleão, numa das sessões, pergunta, mas final, nós vamos ter júri ou não vamos ter júri? Vai ter júri ou não vai ter júri? Não era o júri, não era o júri, não era ter júri ou não ter júri.
Era porque se o grande júri constitui o caso, digamos assim, mandando a julgamento, como se fosse a nossa pronúncia, o grande júri faz isso, o grande júri faz da sua forma. E era isso que eles queriam saber se ficava ou não, e é isso que eles não queriam. A sacada de Cambacérès Rei qual foi? Claro, se o grande júri manda a julgamento, os franceses dizem s'il allié, não é? S'il n'y a pas lié, mas se diz s'il allié, é porque ele manda julgamento. Sai aquele júri, vejam, que é quem admite o que está de conhecimento dado, aspas, de prova dada, acolhida na fase de preliminar, e mandam para um segundo júri, um júri de julgamento, um júri de sentença, enfim, como nós chamamos no Código do Império, mas um júri de julgamento. O que eles fizeram? Quando eles contaram a história, que contaram para o mundo, que misturaram esses temas, muito pelo contrário, a sacana do Cambacérès Rei, o que fez? Gênio, né? Porque o Cambacérès Rei era um gênio. O que o cara fez? Ele disse, não, peraí, júri, nós temos que nos curvar os ingleses montaram um sistema legal, assim que deve ser, o povo julga, etc e tal, é o povo que decide, é aberto, com contraditório, oralidade, você apresenta as provas, o júri julga aquilo e tal. Agora, teve um francês que ficou louco de exultante com aquilo, porque aquilo era, para quem vinha do ancião regime, as masmorras, aquele processo terrível que os caras viviam em face das ordonanças de 1670, seria sintomática que era uma grande evolução. Por trás estava o filho da mãe do Napoleão, o grande filho da mãe do Cambacérès Rei, sacando a coisa. Qual era a grande sacada? Essa é, no fundo, essa é a grande sacada. Qual é a grande sacada? Digamos, produzir, aspas, conhecimento, prova, chame, campeão, o que quiser, aqui, lá naquele lugar, produzir lá e aquilo que se arrecadar aqui, fazer entrar no processo para influenciar. Que é o que nós fazemos, por exemplo, no inquérito. Que é que os códigos europeus faziam todos. Francês, português, italiano. Se diz essa parte é inquisitória, essa parte é administrativa, essa parte não vale nada, etc e tal. Mas você faz o troço aqui e depois tudo que você faz aqui vale lá. Que para nós entra no discurso retórico, às vezes, do conjunto probatório, do porra. Quantas vezes nós já vimos os promotores fazerem injúri só com o inquérito, os advogados fazerem injúri só com o inquérito, e você diz, porra, para que tem processo? Se o que vale é o que está lá. Mas o que está lá não é administrativo, o que está lá não é preliminar, o que está lá... Veja, eu posso começar a dissertar sobre o inquérito aqui. Onde está a matriz disso? Está lá, na estrutura da persecução francesa. Os sacanas dizem, não, fica o júri. Foi o que aconteceu e o que veio no Código de 1808. Ora, esse troço era tão problemático, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, que o Código é 17 de novembro de 1808. Esse código é um código que entra em vigor em 1º de janeiro de 1811. Olha a vacatio legis desse troço. Era para tentar diluir, fazendo fake news, quem sabe, entre aspas, franceses, né? No mesmo do século XIX, com a venda da ideia de que o fato de que se teria um julgamento colegiado no segundo turno, com contraditório, ampla defesa, blá 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 blá, todo esse blá 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 serviria para encobrir, para botar uma névoa em cima daquilo que de fato valeria ali, com o nome de prova da desgraça que se fosse, não é? Que se recolhia lá, na calada da noite, numa estrutura administrativa, preliminar, etc e tal. Não precisa de advogado, mas olha onde está, quem sabe, entre aspas, assim, o pulo do gato. Mas se os advogados conseguirem entrar lá, quem sabe, você deixa eles entrar lá, eles entram lá, fazem, mesmo que não seja fazendo pilantragem, fazem o que querem, montam o que querem, e aquilo que, digamos, ideologicamente está preparado para ajudar, digamos, a condenar, prepara para ajudar a absolver. Só não vê isso quem não quer, quer dizer, você pode ser um prático da advocacia, mas consegue ter neurônio suficiente para sacar
Se você intervier lá naquela fase, já que ela é para isso, ou seja, recolher um material que não serve para nada, que é o que nós ensinamos. Você pega todos os livros, e os livros continuam falando disso. Eu, antes de vir, ainda passei por um livro, esses que fazem de citação, aqueles que conversaram ontem, mas ainda passei, mas continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. A prova que se produz no inquérito não serve para condenação. Como? 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 Serve para condenação o conhecimento que o juiz adquire. Tem exemplo de coisa minha, minha não, mas que aconteceu comigo. Juro por Deus, é verdadeiro isso. Fui falar com o juiz, não foi. Um juiz que era meu professor, portanto, eu fui falar com ele por questões acadêmicas. Na verdade, não era um colega meu. Ele que morreu no passado, foi esfaqueado depois no jogo de futebol na faculdade e teve fazer transplante de rim e quase morreu, e blá blá blá, e esse cara meio que foi se embrulhando na faculdade e ia reprovar, então nós começamos a trabalhar para ver se ajudava o cara. Eu fui falar. Quando eu chego lá, na antessala do juiz, na sala de audiência, ele vai falar com ele, me mandam esperar, eu fico lá esperando, eu estou lá esperando na antessala, as portas estão abertas, tendo uma audiência. E eu estou escutando a audiência, eu fiquei escutando, eu vi lá, meio participando, aquele cheio de tudo que vai lá, ouvindo a conversa da mesa vizinha no restaurante, assim, a gente fica passarinhando. Eu ficava lá passarinhando, de repente começava a falar uns troços, na próxima me dei conta que eu tinha visto o acidente. Tinha sido na esquina da minha casa. Eu morava na Brigadeiro Franco, entre a Comendador e a Miliano. Eu morava ali no edifício. E eu estava vindo do Curitibano, tinha ido lutar, parava lá no Expresso, lá na praça do shopping, e descia uma quadra, eu estava ali naquela quadra. Quando eu estou chegando na quadra, agora tem um acidente. Eu vi o acidente. Eu vi quem foi assim, não vi. Tanto que eu larguei a minha material do judô, eu saí correndo para ajudar os caras que estavam mal. Então naquela época não tinha SIAT ainda. Então eu chamo a ambulância, indo ali para o bombeiro da Nunes Machado, então aquela agonia para a gente, aquela coisa toda. E eu ajudei. Bom, eu vi quem tinha furado o sinal, e o discurso era um pouco na hora, era um pouco como vai acontecer nessas porcarias, né? O cara fura o sinal, sai arrependido, fala para você que se arrepende, e depois sai dizendo que foi você que furou o sinal, sei lá, quem é, o pai, a mãe, a irmã, o advogado entra na parada e eu estou lá estou lá vendo a audiência daquele acidente, eu olho pro troço e digo, não é possível, que bando de vagabundo mentiroso. Quando a audiência acabou, os caras saíram da sala e tal, o cara entrou lá para dizer pro juiz, cara, meu professor aqui, que eu estava lá e tal, ele pediu para entrar, eu entrei e disse, vem para cá que tem café aqui na minha sala, eu entrei. Isso, eu vim falar para o senhor por conta do fulano de tal, nosso amigo, mas antes eu vou lhe dizer uma coisa que está aqui me segurando. Eu não sou testemunho, não tenho nada a ver com isso. Eu não sei quem são esses caras, eu não sei quem são esses caras, mas vai tomar banho, banda de vagabundo mentiroso. Estão lhe passando a conversa, não é nada disso dessa porra que aconteceu. Aconteceu isso. Foi isso que aconteceu. Eu estava chegando no... Esse troço me assustou muito porque eu me ensanguentei. Então eu cheguei em casa, ensanguentado, não é? Sorte que não era um tendais, porque, sabe? Então eu cheguei em casa todo ensanguentado, porque fui tirar os caras ajudar a tirar os caras do carro, fiquei lá cuidando do negócio. Pô, eu vivia aquilo muito assim, muito de perto, no negócio. Agora eu tô lá vendo os caras mentindo, e o sangue que tava em mim, vão se danar, pô. Ora, eu tenho um mínimo de decência nos seus troços, a palavra tem que valer alguma coisa. Meti-lhe a boca. E depois falei do neném, não sei o que, e fui embora, esqueci do treco. Esqueci do treco. Depois, anos depois, até, sei lá, um dia, não sei porque Cargas d'Água vem na conversa, um troço assim, chegou na festa da minha turma, sei lá, o professor estava lá. Aí ele disse, você viu aquela sentença? Mas eu não tinha a ver com o caso, eu só falei porque o troço me deixou mal, fiquei chateado com o treco, da mentirada que tinha lá correndo. Eu não vi, professor.
Não me lembro disso. Tá bom. Aí ele me disse, então eu vou lhe mandar. Ele me mandou a sentença dele era o que eu tinha falado para ele. Dando-lhe uma cara raspana de lá e de cá e tal, eu não sei. Os caras devem estar até agora se perguntando como é que ele sabia tanto do caso. E toda a investigação que ele foi fazer para poder dizer aquilo. Mas a sentença dele era de fato o que tinha acontecido, porque os olhos dele da sentença era eu que estava. Que hoje um pouco foi por causa das câmeras, né? Câmera que está em tudo quanto é canto vendo. Né? Então isso é um negócio. Isso é um negócio. Mas isso faz o quê? Isso vai mostrar que a conversa de que a estrutura do conhecimento que se obtém no processo, com contraditório, etc, etc e tal, de fato é imprescindível para você poder manter a estrutura de julgamento. Né? Não é nem de perto aquilo que você pode, digamos assim, pode ter como garantia de que a formação da estrutura do julgamento se dá só em face daquilo. Muito ao contrário. Muito ao contrário. A vida tem mostrado para nós muito em face daquilo que eu falei mesmo quando eu falei do sistema inquisitório, né, do primado das hipóteses sobre os fatos, que aquilo que se arrecada aqui, já antes da denúncia, para um juiz que controla o que se faz aqui, tem definido já aqui o próprio julgamento final. E é um pouco do que o Cordeiro vai dizer depois, não é? Que se decide aqui e depois o processo serve para testar, pelo conhecimento que o senhor tem lá, se a decisão que antes foi tomada fica ou não fica. Mas do que se parte é justo de uma decisão já tomada. Veja como é uma outra perspectiva, não é? Não é nós vamos construir o que o juiz vai decidir, vamos montar o que o cara vai fazer, nada. Ele pensa, decide e vai testar a sua decisão para ver se ela vale ou não. Por isso que não raro, por isso que eu falei aquele dia, dependendo muito dos juízes, dos grandes juízes que fazem o quê? Não acreditam em si mesmo. E aí estão abertos para, nesse teste, se for o caso, admitir que você influencie de uma maneira tal, não é? Que aquilo que ele decidiu, a grandeza dos juízes está justo neste lugar, na possibilidade de influenciado por aquilo que colhe de conhecimento, não está. Mas percebo, esse lugar é já um contralugar. Porque o sistema foi montado justo para não ser assim. Para não ser assim. Por isso que eu não me iludo muito com a ideia de que tem prova, não tem prova, etc. E tal. Eu muito com a maioria. Eu admiro isso porque, de fato, eu gostaria de ser assim. Aquilo que deve ser, não deve ser, é assim mesmo. Mas sigo usando a ideia do conhecimento, porque é de conhecimento que se trata. Bueno, por que isso é relevante? Por que isso é relevante? Ou por que isso é importante? Em função daquilo que as bases do processo no Estado moderno colocou, montou. A ideia é de que o juiz deve ter imparcialidade, deve ter equidistância, e por isso ele não se deve mover de ofício. Mover de ofício que era quase que da essência da estrutura inquisitória. Duvidando que tenha a Inquisição pura mesmo, da essência daquilo que construiu como estrutura inquisitória. Quando Inocêncio III funda a Inquisição, de uma certa forma, 1199, 1215, no Conselho de Latrão, quando ela ganha forma técnica, elaborada, codificada com a bula de Gregório IX, em 1231, depois, quando vai ganhar áreas definitivos com a admissão do conhecimento obtido pela tortura, em 1252, já Inocêncio IV, né, a coisa está mais ou menos definida. Só que não percebam por que eu estou falando disso.
que essa Inquisição não é que exclui um processo de partes. Sim, exclui, mas exclui um processo de partes porque elimina o Ministério Público. O Ministério Público só vai voltar com São Luís, na França, no final do século XII. Então o processo nasce com uma estrutura nitidamente ligada àquilo que é um modelo católico. Não é? Você, o padre, ligado ao conhecimento que se possa ter. Veja, como eu tinha equiparado o crime com o pecado, você é o pecador, e como pecador você deve dar conta do pecado. É por isso que o Concílio de Latrão faz, além de outras coisas naturalmente, o que faz excepcional é meter luz no lugar da confissão. O que é a confissão? Senão é você relatando do fato que você sabe. Então, é você que é tomado como alguém que mais do que ninguém tem para falar sobre o caso. Você é o criminoso. É por isso que essa meleca povoa a cabeça e seduz gente até hoje. Não é? Pois, mais tarde me lembro, vamos voltar aqui para poder partir daqui para a delação. O que é a delação, se não isso, não é? Não é? Você confessar e sacanear os outros. Então, vamos lá. Ou seja, apostar é uma aposta nesse conhecimento. Se esse conhecimento fosse de fato verdadeiro. A questão toda está nisso, né? Tomar esse conhecimento como verdadeiro. E se toma esse conhecimento, de fato, como um conhecimento verdadeiro. Esse é o nosso problema. Que é, de fato, hoje um grande problema. Grande, que mete de joelho tudo isso. Por quê? Porque a estrutura construída no processo da modernidade era uma estrutura na qual o princípio da imparcialidade é tão forte que eu passei anos na faculdade, não sei nem quando fui teu aluno, quando fui teu professor, mas falhas que eu, né? Não sei nem se quando eu fui teu professor eu cheguei a falar, porque eu com muita frequência não tratava da imparcialidade como princípio da jurisdição, não porque não fosse um princípio, mas porque fosse imanente, inerente. Você não pode pensar em jurisdição senão na estrutura do Estado moderno, senão de um órgão do Estado que se não coloca para lá e para cá. Por definição, ele está no lugar central, sem pender. Dentro do discurso da realidade, com o sistema que se construiu, para fraudar o discurso, é verdade, mas com o sistema que se construiu, justo que você não tenha isso. Porque o que você vê é que as pessoas que estão lá sendo como são e pensando como pensam, se engajam no modelo de pensamento, se engajam no que pensam e nas decisões que tomam, naturalmente. Não tem saída para o negócio. Então, aqui, pensar o processo, pensar processualmente, é pensar em mecanismos que possam ajudar a não perfazer justo isso que se coloca como um padrão, eu ia dizer natural, mas não serve natural, um padrão normal de atuação. O cara corintiano, ele tem uma puta má vontade com palmeirense, com São Paulino, ele acha esse uma coisa, esse porco, aquele Bambi, sei lá. Não dá para pedir mais, é um ser humano que está lá, velho, não dá, é o ponto da questão. Mas a estrutura, estão ouvindo, né? A estrutura do processo está montada de uma maneira tal que para fazer o discurso da imparcialidade é necessário, digamos, isolar o juiz e não permitir que ele desencadeie o processo sozinho. Nós não só não tínhamos isso, porque nós tínhamos um procedimento judicialiforme, todo mundo sabe, para contravenções penais, etc. e tal, os crimes culposos, e o juiz desencalhava o processo sozinho, o delegado desencalhava o processo. Então, isso era uma espada de Damocles a perturbar a cabeça das pessoas. Tanto que a primeira chance que a doutrina teve para eliminar essa porcaria veio com a lei orgânica do Ministério Público em 80, 81 e tiraram fora, esqueceram esse negócio.
Até porque nem delegado queria, nem juiz queria, enfim. Mas veja, tudo isso foi feito, tudo isso estava sendo feito em nome de um juiz que necessariamente deve conservar o seu lugar imparcial. Não desencadear, não instaurar e não desencadear no sentido de propulsão, não é? Não impulsionar o processo. Tudo isso é para dizer o quê? Tudo isso, estou falando até agora, é para dizer o quê? Todo o nosso discurso sobre a ação decorre disso. É preciso, já que o juiz não pode fazer isso, nem que o modelo inquisitorial puro tenha eliminado o Ministério Público e colocado ele nesse lugar. Porque vocês sabem, tinha lá as bocas da verdade. O que é a boca da verdade? Lá a porta do Palácio Ducale de Veneza, a própria boca da verdade de Roma, em tantos lugares onde aparece o lugar para se fazer denúncia, não é? Denúncia não no nosso sentido, denúncia de indicação, não é? Denunciarem. Fazer denúncia. Na hora da noite alguém vai lá, escreve um bilhetinho, diz, fulano de tal, tá... Normalmente é sacanagem, né? Às vezes nos dois sentidos, né? Sacanagem com alguém, sacanagem de alguém. Fulano está saindo, agora é fácil, né? Porque agora você não pode precisar falar, basta dizer que você está ficando com fulano. Então, o cara ia lá, escrevia naquele latim porco, e aquilo, aquela denúncia, bastava, ainda que eles tivessem, digamos, construído a grande garantia que se aquilo era uma testemunha, era testemunho de alguma coisa, tomado como tal, serviria sozinho. Daí que nasce o testes 1, os testes nulos, não é? Então, a calada da noite enfiava lá. E o juiz, então, pegava aquilo, ele desencadeava a investigação. Por isso que eliminaram o Ministério Público, né? Tira que nós não precisamos de alguém que faça isso, porque nós mesmos recebemos. Somos nós que estamos nesse lugar. Somos nós que estamos nesse lugar de... Vejam como não é um problema de desencadeamento do processo, nem de acionar, no sentido atual, não é? De impulsionar. Não é nesse sentido, não é? Isso é uma coisa relevante se você separa acusação e defesa. Mas não é o vital, porque você bota lá a denúncia e o vital é justo fazer o quê? Enfiar o juiz a ir buscar o conhecimento. Por isso que vindo o que eu falei, né? A finalidade é justo ter conhecimento. Quem você encarrega de trazer o conhecimento, isso define os processos. Você tira o juiz para garantir a ele um lugar isolado e não pender, pensando como ele pensa, porque o sistema naturalmente aí está marcado pela acusatoriedade. Mas se você dá a ele a missão central, dá a ele a missão de ser senhor do processo, mas mais do que isso, ser senhor do conhecimento, ou como quer alguns, ser senhor da verdade, você o empurra para ir buscar a verdade. E aí ele começa a pilotar a investigação. Por isso que o cara vai lá fazer acordo. Faz um acordo para poder pilotar direto, né? Pilotar a investigação, ele vai pilotar a investigação e vai pilotar depois o processo para justificar, ou para saber se a decisão que ele já tomou é boa ou não é. Por isso que não adianta fazer o diabo. Se faz o que quiser e não adianta, porque a decisão está tomada, não é? A decisão está tomada e o grande mistério de trabalhar nos processos desse é construir uma base tal de modo a depois tentar, naquilo que for ter recurso, além da decisão dele, derrubar a decisão dele. Por isso que o controle é tão importante. Porque sabendo que numa estrutura inquisitorial ele já vem com a decisão, você trabalha na investigação mais ou menos como aquilo que eu falei do que você pode fazer na polícia. Você trabalha na polícia, depois você trabalha lá no processo, e daí para frente, como é só discurso mesmo, você tem condição de ter discurso que te conecte àquilo que foi produzido de conhecimento lá no processo, a te garantir, digamos, um respaldo de uma base. É como se você metesse um anzol lá para dentro do processo e veja, eu tenho um peixe para fisgar aí. Pela perícia que faz, pela testemunha que houve, porque é sempre muito complicado, muito difícil. Nós vimos na tese de ontem, não é? Nós vimos a tese de ontem é a comprovação disso que eu estou falando, não é?
seja, o hábil é aquele que justamente sabe disso, e em sabendo disso, corre para montar lá uma estrutura que possa minimizar o impacto daquilo que se imputa, vamos dizer assim. E mais hábil ainda é aquele que corre para justificar com conhecimento introduzido, produzido lá no processo, aquilo que vai servir de base do seu próprio argumento nos recursos, do controle. Embora apareça muito mais outras coisas que vão influenciar assim. Então, vejam, é justo o discurso da democracia processual, o discurso da necessidade do Estado, juiz, num lugar equidistante, imparcial, é justo isso que faz com que toda a estrutura da ação, ou toda a estrutura da acusação, tomada aqui como mecanismo de acusação, se envolva naquilo que se produz a partir do crime, ou seja, no caso penal, na linha como se queria, e justifique isso que é esse impulso, né? Esse empurrão, entre aspas, que se dá, ou mais propriamente, aquilo que coloca em movimento a jurisdição. Você sabe, né? Ação é um termo latino que vem de axio. Axio é movimento. Essa é a ideia, a matriz. O que se faz lá? Se coloca em movimento. Ou seja, a pergunta que fica, a dificuldade maior que está, as discussões que está, é não só aquilo que se faz e que coloca em movimento, não só se coloca em movimento, como vai colocar a jurisdição em movimento. É ela que está lá, por conta da imparcialidade parada, inerte. Eis a inércia da jurisdição. Não é? Mas, justo que aparece como problema, não só essa ligação que tem com a estrutura material concreta da realização do crime, como a pergunta que fica, e aí é o ponto onde a gente pode chegar e tocar para poder definir ou parar com essa discussão aqui, é o que é que se trata isso aí? Do que se trata quando você faz isso? Esse é o ponto. Aqui está o ponto nevrálgico, não é? Porque quando você define isso, define o que é isso, que os antigos chamavam de axio, isso que se põe numa tradução literal como movimento, quando você define isso, você imediatamente é obrigado a montar, digamos assim, uma estrutura teórica capaz de compreender o que é isso que está justo nessa linha que vai lá impulsionar a jurisdição e que a gente chama de ação. O que isso quer dizer na base da teoria do processo e como deve ser estudado, né? Livre, não é livre, é geral, não é geral, não é? É condicionada, deve ser condicionada, porque isso eu vejo na segunda parte. Vamos fazer um intervalo bem curto aí.